Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula de língua português. Estamos estudando sobre o gênero textual contos de fada, né? E nessa parte nós estamos com foco nas informações explícita e implícita. O que é isso, professora? Nós vamos fazer algumas atividades, né, que vão ter dentro delas, vão requerer de nós esses tipos de informações, né? Como que é isso? São questões que estão muito claras dentro do texto e são questões que dá de deduzir aquilo que está no texto, certinho? Para a gente iniciar, né, a gente vai lembrar um pouco aqui do texto que nós lemos na aula anterior. Nós lemos o texto A Princesa e a Ervilha, né? Então, vamos aqui analisar. Qual é o título desse texto, né? O título é A Princesa e a Ervilha. Mas o que começa, né, sendo falado nesse texto? Que era uma vez um príncipe, né? E o que esse príncipe queria? Ele queria casar com uma princesa. Mas era qualquer princesa? Não, tinha que ser uma princesa de verdade, né? E esse príncipe, o que aconteceu? Ele viajou pelo mundo inteiro, né? Ele viajou à procura de uma princesa dos seus sonhos. Mas ele encontrou? Não, ele não encontrou uma princesa. Ele não encontrou, né? Essa princesa, né? Por quê? É porque não tinha princesa? Não, tinha princesa, mas não tinha, né, uma princesa que ele achasse que realmente era de sangue real, né? Que soubesse que era realmente de sangue real. Então, o desenrolar dessa história todo está envolvendo isso aqui. O que acontece? Uma certa noite, né, começou a chover, choveu muito, né? Choveu muito, uma grande tempestade, né? Tempestade medonha, com trovões, raios, relâmpagos, né? Um espetáculo tremendo. E de repente, o que acontece? Bate a porta do castelo, né? Eles escutam alguém bater na porta do castelo. Quem é que vai abrir essa porta? O rei em pessoa, né? Ele vai abrir essa porta. Por que ele foi de um rei abrir a porta? Vocês pararam para pensar? Estranho, né? Por que isso aconteceu? Porque a tempestade foi tão grande que as janelas se abriram e os criados estavam enxugando, né? Olha só, enxugando as salas, né? Eles estavam enxugando que estavam tudo sujo, né? Cujas janelas foram abertas, né? Tava tudo molhado. Era uma moça. E essa moça dizia o quê? Que era uma princesa. Então, quem bateu a porta, né, do castelo debaixo da tempestade? Foi uma princesa. Ela afirmava, uma moça, ela afirmava que era uma princesa. Mas ela estava vestida igual o padrão de uma princesa? Não, ela estava totalmente encharcada devido à grande tempestade, né? Então, ela estava encharcada, com os cabelos, né, escorrendo, as roupas grudadas no corpo e os sapatos dela, ó, quase desmanchando, né? Era fácil olhar para uma pessoa nesses trajes e identificar que era uma princesa? Claro que não, né? Então, o que aconteceu, né? A rainha teve uma ideia. Qual foi a ideia? Pediu para a empregada de confiança, né, empilhar 20 colchões no quarto de hóspede, né? E sobre uma ervilha. Vocês sabem o que é uma ervilha? É um grãozinho bem pequenininho, né? Redondinho, bem pequenininho. Pediu para que colocasse embaixo de 20 colchões. Imagine. E essa moça, quando acorda de manhã, a rainha pergunta para ela se ela dormiu, se dormiu bem, né? O que ela respondeu? Oh, não, consegui dormir, respondeu a moça, né? Havia algo duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. Vocês acreditam nisso?
Gente, é muito mágico, né? Você deitado sobre 20 colchões, então o que que a rainha deduziu? Só pode ser uma princesa. Por que que ela deduziu isso? Porque uma princesa deve dormir num colchão muito confortável, que qualquer grãozinho duro ela ia sentir no corpo, não é isso? Então, por isso ela deduziu que ela já era uma rainha, uma princesa, e por isso ela identificou aquilo. O que que aconteceu no desenrolar da história? Eles identificaram que ela era uma princesa verdadeira, né? E aí, o que que aconteceu no final? O príncipe casou-se com a princesa. E a gente, né, finalizou acreditando, se quiser, que essa história aconteceu. E você acredita que ela aconteceu? Então, agora nós vamos, né, fazer algumas atividades relacionadas a esse texto, depois que a gente lembrou dele todo. A nossa primeira questão é, o assunto dessa história é, letra A, organização do casamento de um príncipe. Foi esse que nós conversamos, vimos novamente, né, o texto. É sobre tudo isso que está contando o enredo dessa história? Letra B, como fazer uma cama de princesa? É sobre isso que fala? Fala sobre, né, empilhar vários colchões para uma princesa deitar para descobrir sobre uma ervilha, para descobrir se realmente é uma princesa de verdade. Mas a história, né, não decorre totalmente sobre isso, né? Como uma rainha descobriu uma princesa de verdade? É isso? Uma família real e seu castelo? Do que fala, né? Qual o assunto dessa história? Então, a nossa resposta só pode ser a letra C. Muito bem! Acertou quem disse como uma rainha descobriu uma princesa de verdade, né? Como ela descobriu, porque o príncipe só queria se casar se fosse com uma princesa de verdade. Vamos para a próxima. Na frase, a moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. A palavra grifada refere-se a... Veja bem, ela pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. Quem era que dizia que era uma princesa de verdade? A moça, né? A princesa, né? Aquela moça falava que era uma princesa de verdade. Qual moça? A que chegou batendo na porta do castelo, toda encharcada, né? Então, olhando aqui as nossas alternativas, nós temos na letra A, moça. Na letra B, rainha. A rainha foi quem que provou, né? Na letra C, a forma, né? Na letra D, verdade. Então, tá se referindo aqui. Vamos ver. Só pode ser a moça. Ela é que dizia que seria de verdade, né? Vamos para a próxima. A rainha soube que a moça era uma princesa de verdade. Por quê? Na letra A, afirmou que era uma princesa. Ela afirmou várias vezes que era uma princesa, mas eles não acreditavam por conta da forma que ela estava vestida, né? Toda encharcada. Letra B, afirmou que a ervilha deixou seu corpo com manchas. Muito bem, só pode ser esse nosso gabarito. Por quê? Quando ela acordou, que a rainha perguntou como que ela tinha dormido, ela falou que tinha algo incomodando, não dormiu muito bem porque tinha algo incomodando no colchão, né? Bem engraçada essa situação, porque uma ervilha debaixo de 20 colchões, né? Então, nossa alternativa, né, pode ser essa daí. Conseguiu dormir na letra C? Conseguiu dormir nos 20 colchões? Né? Conseguiu subir nos 20 colchões e dormir? Será que é isso? Não, né? Ela subiu com a escada, qualquer pessoa poderia subir. D, merecia uma cama de princesa? Também não, né? Então, nossa alternativa só pode ser a letra B. Muito bem. Acertou quem afirmou que a ervilha deixou seu corpo com manchas, né? Vamos para a próxima alternativa. Em chovia desabaladamente. A palavra grifada tem o sentido de fortemente, letra B, levemente, chovia, né? Nós vimos que chovia muito,
forte, né? Era uma tempestade. Então, se era uma tempestade, será que chovia levemente? Então, nós já podemos descartar essa daí, né? Na letra C, repentinamente, né? Foi uma chuva que passou rápido, foi repentina? Não, né? Foi uma chuva que demorou, né? Raramente, na letra D, não. Então, a nossa alternativa, desabaladamente, ainda que você não saiba o significado dessa palavra, você vai deduzindo pelo que nós limos no texto, né? E o texto fala que era uma grande tempestade, uma forte tempestade. Então, fortemente, né? Certinho? Só pode ser a letra A. Muito bem. No texto, o uso do sinal de exclamação ocorre todas as vezes que o autor quer causar medo, demonstrar dúvida, dizer que a história continua, reforçar uma situação. Vamos analisar. O sinal de exclamação, ele ocorre todas as vezes que o autor quer causar medo? Não, né? O sinal de exclamação, ele quer expressar sentimentos. Agora, se fosse para expressar um medo em alguém, tudo bem. Mas sempre isso, não. Às vezes pode ser e nem sempre pode ser, porque você poderia marcar a alternativa A, porque causa medo, às vezes quer demonstrar o medo, o sentimento, né? Medo é um sentimento e nós sabemos que o sinal de exclamação, ele serve para demonstrar sentimentos. Mas nesse caso aí, tá perguntando toda vez, então não é, né? Demonstrar dúvida, não. O sinal que demonstra dúvida é o sinal de muito bem, acertou quem falou interrogação. Dizer que a história continua, qual é o sinal de pontuação que nós utilizamos para dizer que a história continua? A reticência, né? Os 3 pontinhos lá, para dizer que a história continua. Então, geralmente se usa para reforçar uma situação, um sentimento, uma expressão, certinho? Então, só pode ser a letra D. Muito bem. O gênero desse texto é um conto de fadas, uma fábula, uma notícia ou uma reportagem. Nós estamos estudando aqui o tempo todo sobre contos de fada. Muito bem. Eu tenho certeza que você aprendeu muito bem, né, sobre os contos de fada e hoje você tem uma nova visão. Para quê? Para que você possa produzir ele. Então, eu quero te dar um desafio. Você continua a história dos 3 porquinhos. Olha aí comigo. Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha 3 filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa, nem se esforçavam em nada. Então, um dia... Pontinho, pontinho, pontinho. A reticência, tá vendo? Agora você vai continuar essa história e depois vai mostrar para sua professora, né? Para ver como tá a sua produção em histórias, em contos de fadas. Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar, tá bom? Fica com Deus!